Meu nome é Cláudia Fonseca, eu sou socióloga, assistente social e professora de yoga, e é isso. Muito bem. O que você quer saber sobre as eleições? Cláudia, eu queria que você dissesse qual é a sua escolha no segundo turno, se você mudou a tua escolha no segundo turno ou não, ou se persistiu, e me desse 2 motivos para essa escolha. Bem, eu não mudei minha escolha se mantém no 13, no Lula, e eu acho que é uma coisa bem simples. Eu jamais votaria numa pessoa que fizesse apologia à tortura, à ditadura, que falasse publicamente que a especialidade dele é matar, que não investisse em educação e saúde, muito pelo contrário, que fizesse orçamento secreto, sigilo de 100 anos. Então, tem muita coisa para ser elencada contra essa figura nefasta que está aí na presidência. Entendeu? Então, sinceramente, qualquer um para mim seria melhor que ele. Mas o Lula, pela experiência que eu tive com ele, né, eu tive uma experiência de 12 anos com Lula, com o PT presidente. Não foi tudo o que eu esperava, mas foi grande parte do que eu esperava. Entendeu? Então, ele investiu em educação, investiu em saúde, ele tem realmente o desejo de um país mais justo, mais igual, com distribuição de renda. Então, não tem como comparar uma coisa com a outra. Tá? Não tem comparação. Eu sou uma pessoa humanista, libertária, progressista, é tudo que essa pessoa que está no poder hoje, na cadeira da presidência, não é. Entendeu? Então, tá, Cláudia, quer ainda concluir alguma coisa a respeito do Lula? Já que você eu fiquei muito falou decepcionada. Mais sobre o Bolsonaro, né? Eu fiquei muito decepcionada da gente não ter levado isso no primeiro turno, tá? Porque para mim é uma coisa óbvia, tá? O quanto o Lula é melhor. O Lula foi uma pessoa que realmente buscou um país mais igual, com menor desigualdade, investiu na educação, investiu na saúde, entendeu? Um país progressista. Então, é muito duro para mim entender que grande parte da população brasileira não consegue perceber a diferença. Meu nome é Eliette Ferrer, eu sou militante dos direitos humanos e sou contra a ditadura, sempre trabalhei pelo povo brasileiro, desde que me conheço por gente, eu sou uma pessoa democrata, solidária, sou boazinha, entendeu? Adoro o amor, o bem e assim por diante. A construção, nós temos que trabalhar para a construção do ser humano e do Brasil, do povo brasileiro. Muito bem. E aí, qual a tua declaração de voto? Em quem você vai votar? Eu voto no Lula, é claro que eu voto no Lula. Uma pessoa que... Eu sou professora, é claro que eu vou votar no Lula. Por quê? Porque agora, além do mais, agora se trata de uma eleição diferente. É uma eleição entre civilização e barbárie. Né? Então, eu sou pela civilização, é claro. Sou professora. O Lula, uma pessoa que sempre defendeu, além de defender o povo brasileiro, ele acabou com a fome no Brasil. Ele favoreceu a universidade, favoreceu a educação, favoreceu a saúde, favoreceu a indústria brasileira. O Lula, ele vai fazer de tudo para recuperar a Petrobras, que está sendo esfacelada, está sendo preparada para ser privatizada. E com o Lula no governo, dificilmente a Petrobras vai ser privatizada. Então, quer dizer, ele está resgatando, né? Resgatando o amor pelo povo brasileiro, o amor pelo Brasil. O que mais que eu vou dizer, cara? Ele vai trazer de volta a indústria naval aqui no Rio de Janeiro, vai trazer a alegria do povo. Esse cara que está aí no governo é um destruidor, sabe? É uma pessoa que ele mostra, ele trabalha, ele incentiva, ele faz com que o povo brasileiro mostre o pior que ele tem dentro de si. Né? Ele favorece as armas. Nós queremos livros. O Lula favorece a educação. Nós queremos livros. Sabe, quem representa o povo brasileiro é o Lula, é o ex-presidente Lula.
Ele sabe, está idoso, ele está cada vez mais sábio, porque esse tempo que ele ficou na cadeia, ele leu muito, ele ficou muito mais sábio. O Lula é um gênio. Juro que eu acho isso. Ele é um gênio. É um cara que veio lá do interior de Pernambuco, pequeno, passou fome, foi presidente do Brasil e fala maravilhosamente. O Lula é um gênio. Tomara que ele consiga vencer esse preconceito contra o nordestino que há no Brasil, tá? Não sei se eu posso falar mais. Se tiver tempo, eu falo mais. Eu acho que esgotou teu tempo, Eli. Maravilhosa. Mas foi ótimo. Valeu, hein? Tá, então, um beijo carinhoso e vamos, só no instantinho, pede isso. Eu peço às pessoas que se abstiveram na eleição passada, que essas pessoas vão votar. Sabe, a gente tem que sair de casa para votar. Essas pessoas que votam no Lula têm que arrumar, se vestir e sair para votar. Vai enfrentar a fila sim, porque vai ser muito difícil vencer. A direita não dorme nem cochila. Vamos lá votar no Lula. Lula 13. Me chamo Carlos Cirino. Eu sou apicultor e professor de desenho e pintura, né? Dou aulas particulares. E essa é a minha atividade no momento. Aposentado. E aposentado, né? Vou fazer 68 anos. Aí agora, então, passo à questão essencial. Em quem você vai votar nesse segundo turno? Se você mudou seu voto do primeiro para o segundo, ou se manteve? E quais as razões da sua escolha? Bom, primeiro turno, o Lula. E já voto no Lula há muito tempo, porque conheço, passei pelo período da ditadura, como eu vou fazer 68 anos, eu sei muito bem o que é isso, não quero mais isso, sabe? Muito novo eu aprendi. Antes de saber o que é esquerda e direita, eu já sabia de que lado eu estaria, porque eu vi o outro lado, a força bruta. E o Lula, pelos avanços sociais, por tudo que foi feito, principalmente pelo SUS. Se não fosse o SUS, nós estaríamos perdidos. Eu perdi amigos, eu conheço, todo mundo tem um relato, né, do que esse homem deixou de fazer e quantas vidas se foram e quantos sofrimentos ele causou. Como uma amiga aí que disse, eu sou progressista, entende? Peraí, você estava falando do Lula, você mudou o teu enfoque? Começou a falar sobre outra pessoa? Não. A pessoa que deu uma entrevista aí, falando sobre ser progressista, né? E as minhas posições, eu sempre tive essas posições. E eu vou votar no Lula, sempre votei no Lula, porque é pelo trabalho social que foi feito nesse país, no governo dele, nos governos do Lula, os 2 governos de Lula e os 2 governos de Dilma, e que foram retirados da gente com esse golpe. Meu nome é Ana Vitória, agora estou artesã, né, mas sou assistente administrativo. Sim. Eu queria saber sobre as suas escolhas para esse segundo turno das eleições de 2022 para a presidência. Não, eu, primeiro turno, votei em Lula, sempre votei em Lula, né? Votei na Dilma, briguei muito, fui para a rua para pedir que fosse solto, que ele fosse livre, que eu sabia que não tinha nada a ver com isso, e porque Lula foi o melhor governo, né? O governo do PT, o governo do Lula, o governo da Dilma, foi o melhor governo que nós tivemos, né? Em termos de saúde, de educação, dos programas sociais, né? Você chegar nas manifestações e você vê alunos de universidade federal negros, coisas que você não via, né? Você viu a melhoria assim, da vida de muitas pessoas, né? Então, não tem como, né? A gente era um povo feliz, alegre, tranquilo, né? Porque tudo progredia. Hoje não, né? Olha como é que a gente está, entendeu? Então, não existe. Lula é o melhor governo, ele fez o melhor governo desse país.
né? Ele fez muita coisa pelo Nordeste, né? Eu tenho parentes no sertão da Bahia que são Lula, porque reconhecem tudo que Lula fez, né? E não tem como, entendeu? Você não votar em Lula, né? Não tem como, né? Ele é a salvação do país. Ele que vai nos salvar, ele que vai trazer de novo, ele vai trazer toda a transformação que ele fez, ele vai trazer de novo para o país, entendeu? Então não tem como, é Lula, Lula, é Lula e é Lula. Meu nome é Tereza Costa, sou professora aposentada da rede pública estadual e municipal e também de uma faculdade particular. Você já tem candidato para o segundo turno, vai manter, mudou, por acaso, o teu candidato do primeiro para o segundo turno? Olha, Helena, o meu candidato do primeiro turno era o Ciro Gomes, mas eu acabei não votando nele para, assim, acreditando na vitória do Lula no primeiro turno. Então, eu deixei para 2026 esse meu voto no Ciro e votei no Lula. E por que você optou pelo Lula? Olha, porque o Lula, além de ser um democrata e ter feito 8 anos de um governo muito próspero, que tirou o Brasil do mapa da fome, fez uma inclusão social muito grande, né? Investiu muito na educação, embora eu tenha alguns poréns, mas realmente eu considero o Lula um candidato bem melhor do que esse outro candidato. Agora, você quer falar alguma coisa contra o outro candidato, 2 argumentos, porque você não escolheria ele? Eu não escolheria o Bolsonaro por N razões, mas você pediu 2, eu vou dar, que eu acho importantíssimas. Primeiro, a devastação da Amazônia. Sem a floresta, a humanidade está perdida. Segundo, ele ter colocado o Brasil no mapa da fome, uma insensibilidade social tremenda. Fora as outras coisas, como armamento, né, etc, etc.